Olá, olá, meus alunos, minhas alunas, todo mundo bem? Preparados aí, bem animados para o de hoje? Então vamos lá começar aí o nosso módulo Organização do Estado, organização político-administrativa, relacionado aí com o artigo 18 da Constituição Federal. Esse assunto que é muito importante aí para a sua prova. Então, sempre no início do módulo eu falo isso, né? O nosso estudo aqui é começando do zero, mas a gente vai aprofundando, trazendo atualizações, tópicos novos aí que as bancas estão cobrando, porque o direito constitucional não é mais só o que está na Constituição. Esse aqui, o artigo 18, 19, é bem simples. Em 5 minutos você faz a leitura, mas dentro daquilo ali tem tanta jurisprudência, tem tanta doutrina que está sendo cobrada em prova, então é muito importante você ter esse estudo aí mais direcionado, mais aprofundado, que é o que vai ser feito agora. Então, o artigo 18 da Constituição Federal, ele determina o seguinte: a organização político-administrativa, né, como vai se organizar aí a administração pública da República Federativa do Brasil, compreende a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Cuidado aqui, ó, todos autônomos nos termos desta Constituição. Aqui qual é a diferença? Antes, no Brasil, eu não tinha essa divisão aqui, na época do Império, né? Era só Brasil. Só existia o Brasil e pronto. Não tinha essa questão dessa divisão. Com a República Federativa, né, com a federação, eu vou dividindo. Ó. Eu tenho a União, que é o todo, mas eu tenho estados, Piauí, Ceará, tenho os municípios, Fortaleza, Parnaíba, São Luís, e o Distrito Federal. Todos eles são autônomos. O que significa essa autonomia? Autonomia que não existe hierarquia entre eles. Tipo, o governador do Piauí não vai mandar no prefeito de Picos, o estado não manda no município. Não, não existe isso. O presidente não vai mandar no governador. Não, não existe hierarquia. Eles possuem autonomia para definir. Vocês puderam observar muito isso na pandemia do coronavírus. Por quê? Porque muitas vezes isso aí ficou bem evidente nessa questão do federalismo, do pacto federativo, na época do coronavírus. Porque o presidente fazia um decreto, o governador fazia outro, às vezes, e o prefeito fazia outro, né? Às vezes tinha três decretos, o presidente falava uma coisa, o governador outra, e o prefeito, não, mas aqui no meu município vai ser assim. E aí ficava essa confusão toda, beleza? Então, dois cuidados que você tem que ter aqui. Vou até colocar aqui nessa outra tela o seguinte: muita gente confunde a questão da soberania. Mas é o seguinte, eu tenho aqui a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil, ela possui soberania. O que que significa essa soberania? É o Brasil chegar e dizer assim, ó, aqui quem manda sou eu. Dentro do Brasil, quem manda sou eu. Estados Unidos, Argentina, Venezuela, aqui ninguém manda aqui não. Quem manda aqui sou eu. Exemplo disso, dessa soberania, é a questão da nacionalidade, né? Da extradição, melhor dizendo. O Brasil chega e diz, ó, eu não vou extraditar o brasileiro nato. Pode pedir, meu patrão. O brasileiro nato não é extraditado. Então, isso é a soberania. O Brasil chegar e dizer, não, não vou. Aqui quem manda sou eu. O meu brasileiro eu não mando para fora. Beleza? Então, um exemplo dessa soberania aí é a questão do brasileiro nato. Já essa República Federativa do Brasil, como foi dita, né? Ela pode ser dividida aí na União, estados, Distrito Federal e municípios. Cuidado com um detalhe bem interessante. Não entra aqui territórios. Tem várias bancas que colocam, né? Os territórios fazendo parte dessa. Não, nananina, não. Não entra. É só União, Estado, Distrito Federal e municípios. Tem até um bizu, que é o bizu do medo, né? Com o que é município, Estado, Distrito Federal e União. Esse pessoalzinho aqui, União, Estado, Distrito Federal e municípios, possui autonomia. São autônomos e não soberanos. O que que significa dizer que ele possui autonomia? Isso aí vai identificar o quê? Vai identificar quatro situações, que é auto-organização, através de Constituição. A União tem a Constituição Federal,
Os estados têm as constituições estaduais, o Distrito Federal tem a lei orgânica distrital e os municípios também possuem lei orgânica. A lei orgânica ela é muito parecida com a Constituição, mas ela não recebe esse nome. Então, não existe Constituição distrital e nem Constituição municipal, não. O correto é lei orgânica municipal e lei orgânica distrital. Essa auto-organização se refere a isso daí, de estar se organizando através desses dados normativos da Constituição ou da lei orgânica. Também entra aqui autogoverno, a possibilidade de eleger aí os seus governantes, né? O governador, o presidente, o prefeito e assim por diante. Auto-administração. Como eu falei, o governador não manda no prefeito, de jeito nenhum. O prefeito diz: quem vai administrar aqui sou eu, quem vai escolher meu secretário sou eu. Você não vai se meter nisso daqui, não. E auto-legislação, através aí das casas legislativas. A União tem a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, o Estado tem a Assembleia Legislativa, o Distrito Federal tem a Câmara Distrital e os municípios possuem a Câmara Municipal. Beleza? Então, cuidado, anota aí no caderno de vocês, porque essa parte aqui é muito clara em prova e às vezes confunde essa questão da soberania, da autonomia, qual é a diferença. Então, a soberania está mais relacionada com a parte externa, de chegar e dizer que quem manda sou eu, que não vai ter interferência interna, interferência internacional dentro do Brasil, não vai chegar outra pessoa e vai mandar aqui, não. Já a autonomia é algo relacionado aí com os entes, né, da federação, União, Estados, Federal e municípios, determinando isso daí, que eles têm essa capacidade de se auto-organizar, auto-administrar e assim por diante. Um detalhe que pode cair na sua prova são a situação de como esse pessoal é conhecido, porque aqui, ó, eles, vou colocar aqui abaixo do bizu, são conhecidos como entes federativos, são conhecidos como entes políticos, também é conhecido como administração direta. Então pode surgir na sua prova, né, sinônimos, e aí se falar entes federativos, é União, Estados, Federal e municípios. Entes políticos, a mesma coisa. E a administração direta, também a mesma situação. Beleza? Então cuidado aí com esse artigo 18, que vai determinar isso daí. Agora é interessante a gente conhecer algumas características da Federação Brasileira, conhecer como ela se formou, porque isso é muito interessante. Tem uma atualização aqui, alguns assuntos que estão sendo cobrados agora 2021, 2020, que eu vou já trazer e aprofundar para vocês. Então, o federalismo brasileiro, ele foi criado aí por desagregação ou segregação, sob inspiração norte-americana. Mas apesar de ter inspiração norte-americana, o do Brasil foi diferente dos Estados Unidos. Por quê? Porque os Estados Unidos, eles tinham 13 colônias, que é os Estados Unidos. E eles decidiram, ó, vamos acabar com as 13 colônias e formar só um, que é os Estados Unidos da América. Pronto. Aí ficou a federação feita dessa forma, né? Que é chamada até de movimento centrípeto. Já o do Brasil foi diferente. Existia um Brasil todinho, né? E aí disse, não, vamos fazer o seguinte, vamos quebrar isso daí, vamos desagregar, não vamos ficar só um Brasil só, não. Vamos criar os estados, vamos criar os municípios, vamos criar o Distrito Federal. Tá parecendo aqui aquele mapa de bacias hidrográficas, né? Tá mais parecido com ele do que o mapa do Brasil. Beleza, mas vocês estão entendendo aí. Então, foi criado um movimento centrífugo, porque foi de dentro para fora. Eu peguei aqui e fui quebrando, né, de dentro para fora. Já os Estados Unidos, não, eles estavam lá soltos e se juntaram. Foi de fora para dentro. Só você lembrar, centrífugo, fuga, de dentro para fora. E fala que é desagregação ou segregação por conta disso, que eu tinha um todo e fui quebrando, né? Eu tinha um Brasil todo, fui quebrando em estados, quebrando em municípios, Distrito Federal e assim por diante. Por isso que é conhecido dessa forma. Outras características do federalismo brasileiro, que aqui já é um pouquinho aprofundado, é dizer que ele é de terceiro grau.
O federalismo brasileiro é atípico. O que significa isso, professor? É dizer que o federalismo brasileiro é cooperativo. Professor, nunca escutei esses nomes. Pois é, pois agora você vai compreender o que é isso daqui. O federalismo de terceiro grau, atípico, é por conta da autonomia que é dada aí para os municípios. Não é todo lugar que o município tem autonomia, não é todo país que o município vai ter autonomia, como tem aqui no Brasil. Como eu falei para vocês, que o prefeito pode chegar e dizer, não, aqui o decreto quem vai fazer sou eu, não tem decreto de governador aqui não. Aconteceu muito, né? Então, esse federalismo de terceiro grau, o atípico, é por conta disso, porque geralmente o federalismo é de segundo grau, é União e Estado. Só que no Brasil tem uma terceira figura, que é a dos municípios, né? Chega a ter até outro, que é o Distrito Federal, mas o Distrito Federal é híbrido, então não entra muito nessa classificação. Quando eu for explicar o Distrito Federal, eu vou explicar o porquê que ele é híbrido, né? Vai ter uma aula só para isso daí. Mas o federalismo brasileiro, ele é chamado de terceiro grau por conta dessa autonomia que é dada para os municípios, quando o município ter a possibilidade aí de ter, ser autônomo, né? Então é chamado de terceiro grau ou atípico, isso já foi cobrado em prova, tranquilo? Outra situação é dizer que o federalismo brasileiro é cooperativo. Qual a diferença de cooperativo? É o dual. O dual não é adotado no Brasil. Mas teve uma questão na Cefaz, que cobrou o seguinte, que era característica da Federação Brasileira a passagem do federalismo dual para o cooperativo, certo? No federalismo dual, eu só tenho competências exclusivas. Ou algo é só da União, ou algo é só do Estado, ou algo é só do município. Não tem competências concorrentes, competências comuns, diferente do que tem no Brasil, né? Vai ser objeto de nosso estudo aqui nas próximas aulas, competência que é uma parte bem complicadinha, né? Eu vou tentar trazer vários bizus, várias dicas, mas essa parte do artigo 20, 21, 22, 23, não tem outra forma. É ler, resolver muitas questões até o assunto ficar bem batido. Até algumas situações você já lembrar de tanto fazer questões, de tanto revisar, mas lógico que tem algumas dicas, tem bizu do Suarinho, para facilitar a sua memorização. Então, o federalismo dual, ele só tem aquelas competências rígidas, aquilo que é exclusivo de cada um. Já no federalismo cooperativo, além das competências exclusivas, então, compete exclusivamente à União, mas tem também, compete concorrentemente. Por exemplo, saúde, educação, são situações que envolvem todos os entes. Não é exclusivo só de um. Não é exclusivo só da União tratar de saúde, não. Os estados também, os municípios e assim por diante, beleza? Então, guarde aí essas três informações: federalismo terceiro grau, atípico e cooperativo. Dando continuidade, aqui bem simples, Brasília é a capital federal. Cuidado só que algumas bancas colocam que o Distrito Federal é a capital federal. Não, é a Brasília que é a capital federal e não o Distrito Federal. Parágrafo segundo, os territórios federais integram a União e a sua criação, transformação em Estado ou reintegração em Estado de origem serão reguladas em lei complementar. Atualmente, o Brasil não tem nenhum território. Tinha o estado do Acre, mas o território do Acre, aliás, que virou estado, Fernando de Noronha, que ficou fazendo parte agora do estado de Pernambuco. Mas se, por exemplo, for criado, for feita aí alguma reintegração de algum território, isso aí vai ser feito por meio de quê? Por meio de uma lei complementar. Atenção para isso daí. E às vezes a banca pode falar, se a banca falar só lei, tá errado. Porque quando ela fala só lei, ela está se referindo à lei complementar, à lei ordinária, melhor dizendo. Só repetindo aqui. Quando ela fala só lei, ela está se referindo à lei ordinária. Para se referir à lei complementar, tem que estar expresso aí, lei complementar. E os territórios, eles fazem parte da administração indireta. Eles são uma espécie de autarquias. Eles não integram aí a organização política, administrativa, não estão na administração direta. Isso é a pegadinha de prova, é colocar ali. A organização política administrativa compreende União, Estado Federal, município e territórios. Errado, território não entra nisso daí. Beleza. Vamos agora aprofundar um pouco sobre os territórios. Algumas regrinhas específicas aí
sobre esses territórios. Como já foi visto, né? Integra a União para ser criada a criação através de lei complementar, mas tem algumas outras regras. Se eu criar um território, por exemplo, no Brasil, esse território vai ter o direito aí de eleger 4 deputados federais. Então, eu vou criar um território suarinho. Peguei lá no estado do Piauí, peguei lá um pedacinho do estado do Piauí, por exemplo, e aqui agora é o território suarinho. Esse território suarinho vai ter o direito de eleger 4 deputados federais. Olha aí que coisa boa. Um detalhe, esse território aqui, ele pode fazer a divisão em municípios. Então, se eu quiser o território aqui Suarinho, aí o território eu vou dividir. Aqui é a Soareslândia, ali Distrito Lândia e pronto, pode dividir. Qual é o grande lance aqui da prova? O problema é porque os territórios, né, pode ocorrer a divisão em municípios. Já o Distrito Federal não pode. Distrito Federal não pode ocorrer a divisão em municípios. Olha esse detalhe aí. É onde as bancas adoram isso daqui. Então, Distrito Federal não pode ser subdividido em municípios, de jeito nenhum. Já os territórios, caso isso daí seja interessante, né? Ele pode sim ser subdividido em municípios. Outra situação, os territórios que tiverem mais de 100 mil habitantes, eles vão possuir poder judiciário próprio, Ministério Público próprio e Defensoria Pública própria. Porque, atualmente, os territórios são regidos pelo quê? Pelo TJDFT. Quem é o TJDFT? É o Tribunal de Justiça, Distrito Federal e Territórios. Como não tem nenhum território, beleza. Se for criado, aí ok, vai para o TJDFT, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Mas se, por exemplo, o território de Suarinho tiver mais de 100 mil habitantes, aí ele vai ter um poder judiciário próprio, um Ministério Público e uma defensoria própria. Os territórios têm que prestar contas? Tem sim, tem que prestar contas. Para quem? Para quem que os territórios vão prestar contas? Congresso Nacional, após o parecer do TCU. Então, cuidado também com esse detalhe aí. Então, alguns aprofundamentos. No finalzinho da aula tem algumas questões, vocês vão observar como isso daí é cobrado em prova. Agora, outra parte aqui interessante, questão da divisão, subdivisão dos estados e municípios, criação de municípios. O parágrafo 3º determina o seguinte: os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se, para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais, mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. Então, a questão dos estados é bem simples. O que eu preciso aqui nos estados? Então, eu preciso de 2 coisas. Do plebiscito, vou perguntar à população, e da lei complementar, que é feita, cuidado, pelo Congresso Nacional, não é pela Assembleia Legislativa, né? Atenção só para isso daí. A lei complementar vai ser feita pelo Congresso Nacional. Então, existe um projeto de dividir o Piauí, criar aí o estado do Piauí aqui, e aqui embaixo o estado do Gurgueia. Para fazer isso, para efetivar, né, que é um projeto antigo isso daí, mas para efetivar, o que eu preciso? Fazer um plebiscito, e o plebiscito é para as 2 áreas, para a população diretamente. Não vamos fazer um plebiscito, por exemplo, perguntando só o pessoal do Piauí. Se eu fizer um plebiscito perguntando só a parte norte do Piauí, possivelmente esse plebiscito vai ser negado, né? Não, não quero não. Agora, se eu fizer um plebiscito só com a parte sul,
aí possivelmente ele vai ser aprovado, né? Quem mora aqui no sul do estado do Piauí é muito favorável a essa divisão. Mas eu não vou fazer só com uma parte específica, eu vou fazer o plebiscito com todo mundo que está interessado aqui, com quem vai ser afetado, beleza? O último que teve sobre isso daí foi do Pará. O Pará, como é muito grande, né? Queria fazer a divisão dele em Pará, Tapajós e Carajás. E aí, na época, ficaram, vou fazer o plebiscito com quem? Porque se fizesse com essa parte aqui, poderia ganhar, né? Mas foi feito com todo o Pará, todo o estado, toda a população interessada. E aí não quiseram. Disseram, não, não, deixa o jeito que tá. O Pará tá muito bonito. Aí não fizeram a divisão do Pará, que ia ser dividido em Tapajós, e ia ficar três estados, né? Pará, Tapajós e Carajás. Tranquilo. Agora tem um tópico que você precisa um aprofundamento aqui, que você precisa compreender. É sobre fusão, incorporação, subdivisão, ele pode vir na sua prova também com o nome cisão, e desmembramento. Como é que ocorre isso daqui? Você tem que saber a diferença. Na fusão, por exemplo, tem o estado A, que se junta ao estado B, formando o C. Então, na fusão, o A deixa de existir e o B deixa de existir. É como se, por exemplo, o Piauí se juntasse com o Ceará e fizesse, como é conhecido aí na brincadeira, né? O pior será. Pronto, ou será pior, né? Como tem a brincadeira. Então, o Piauí ia acabar, o Ceará ia acabar, ia virar o pior será. Pronto, na fusão é dessa forma. Na incorporação, na incorporação, eu tenho um estado A, que ele vai pegar um estado B. Até pagar aqui o mais, porque o que vai acontecer é o seguinte: o estado A, ele vai pegar o B para ele, vai incorporar. Aí o B vai deixar de existir e eu vou continuar com o A. Então vamos supor, o Piauí vai pegar o Ceará para ele. Aí o Ceará deixa de existir e eu fico com o Piauí bem grandão. Se fosse mais ou menos assim, né? Então na fusão, os dois se juntam e acaba, não existe mais, e cria um novo. Então eu juntei Piauí com Ceará, virou o pior Ceará. Na incorporação, um vai pegar o outro, que aquele outro vai deixar de existir, ficando só o anterior, né? Então, o Piauí, por exemplo, vai incorporar o Ceará deixa de existir, fica só o Piauí bem grandão. Já a subdivisão, eu vou pegar o A e vou quebrar ele, partir ele aqui, e vou formar o C e o D a partir do A. É como se eu pegasse o Piauí, tá? Vou quebrar o Piauí. E vai ser agora o estado da Parnaíba e o estado do Gurgueia. Pronto. Agora é assim: região norte é chamada de Parnaíba, a região sul é chamada de Gurgueia. Isso é a subdivisão. Já o desmembramento, que é o que acontece muito, eu pego o A e eu tiro parte dele. Só que existem duas formas aqui desse desmembramento. Como assim, professor? Existe a possibilidade, por exemplo, de eu pegar o A aqui e pegar um pedacinho dele e formar o B. Aí o A vai ficar assim, sem aquele pedacinho, o pedacinho que ficou faltando é o B. Ou eu posso fazer assim, um desmembramento também. Eu pego o A e vou cortar ele aqui. Cortando ele, eu formo o B e formo o C. Então, o A deixou de existir. Aqui, quando eu formo um novo estado, isso é chamado de desmembramento formação. Quando eu acabo, né,
Eu desmembrei, peguei o A e quebrei ele, né? Aliás, ficou faltando aqui, porque deixa eu só apagar aqui essa parte aqui que não ficou complicada aí para você entender. A questão botar aqui a caneta, eu vou continuar com o A aqui. Ia ficar muito pequeno aqui para eu mostrar, então por isso que eu apaguei. E eu vou pegar, por exemplo, essa parte que eu desmembrei, que seria o B, e vou juntar com outro estado. Então vou pegar o B aqui e vou juntar com o C. Vai ser incorporado a outro. Como assim, professor? Não entendi. Vamos lá. Esse daqui é chamado desmembramento anexação. Desmembramento formação é o que está querendo ser feito no Piauí. Eu vou pegar o Piauí, vou desmembrar, eu vou continuar com o Piauí e aquela parte vai virar um novo estado chamado Gurgueia. Desmembramento anexação é como se eu pegasse aqui o Piauí, aí quebrasse aqui uma parte dele, eu vou continuar com o Piauí, mas essa parte dele não vai virar um novo. Peraí que eu cliquei aqui, pronto. E bem no finalzinho, fica perto dos comandos aqui. Essa outra parte dele não vai virar um novo estado, vai se incorporar a outro. Então, vamos supor que o Ceará vai pegar esse restinho aqui do Piauí, que é o botar aqui B e aqui B. Então, aquela parte que foi tirada do Piauí, ela se anexou a outro, incorporou a outro estado, né? Isso é chamado de desmembramento anexação. Então, só para revisar que isso é cobrado em prova. Fusão, deixam de existir para formar outro. Incorporação, um estado incorpora no outro, tranquilo. Subdivisão, eu pego um estado, quebro. Professor, essa subdivisão é muito parecido com a anexação. É, mas qual a diferença? Porque na subdivisão, na cisão, o A não existe mais. Eu formo C e D. Já no desmembramento, anexação, o A continua existindo. A questão é só que eu peguei uma partezinha dele e joguei lá para outro estado. Tranquilo? E no desmembramento, formação, eu estou formando outro estado. Então, muito cuidado com isso daí. Sobre a parte do estado, é isso daí que é muito cobrado em prova. Agora vamos para os municípios, que já tem um tópicozinho a mais. Então, a criação, incorporação, fusão. Agora você já sabe o que é isso tudo, né? Já sabe o que é incorporação, já sabe o que é fusão, desmembramento de municípios, far-se-ão por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal, e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, as populações dos municípios envolvidos, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Olha aí, para criar um município é mais difícil. O Estado é bem tranquilo, são dois requisitos, plebiscito e lei complementar. Pronto, já o município não. Sabe por quê? Porque por muito tempo isso daqui foi assim utilizado de uma forma muito errada, podemos dizer assim, né? Foram criados vários e vários e vários municípios, até que o STF chegou e disse: não, para. Vamos parar com isso daí que está errado. Aí teria que acabar com tudo que foi feito, né? Todos os municípios que foram criados ali era para acabar. Só que o STF disse assim: não, mas vai ser uma confusão maior ainda, né? Se a gente fizer isso. Então, vamos fazer o seguinte: o que está feito, fica. Aí foi feita a emenda constitucional 15 e foi dito, o STF chegou e disse: ó, o que está feito vai ficar. Os municípios que foram criados serão ok, mas a partir de agora tem que respeitar essas regras aqui. E são regras um pouco mais rígidas do que as regras do Estado. Então, o que, que eu preciso para criar, por exemplo, para incorporar, para desmembrar o município? A primeira coisa é uma lei complementar federal. Cuidado, não é estadual. É uma lei complementar federal. Vai ser feita essa lei determinando um prazo. Como assim, professor? Dizendo, ó, de junho de 2021 a junho de 2022 pode ser criado estado, ou município, aliás. Nesse período aqui, pode criar município. Pronto. A lei complementar determinou o prazo. Como ele fala aqui, ó,
dentro do período determinado por lei complementar. Então, foi dito, é esse período. Beleza. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um estudo de viabilidade municipal. Saber se aquele município que vai ser criado vai ter condição de se manter. Porque, às vezes, muita gente quer, né? Eu sei que vocês devem conhecer aí, às vezes tem um povoado, um distrito, um interior ali que tem uma população grande, né? Consegue se desenvolver, a população quer. Não, bora transformar isso aqui no município e tal. Mas tem que saber, tem que fazer esse estudo para saber se ele vai se manter, se ele tem condição, porque não é só criar. E aí, vai ter prefeito, vai ter vereador, vai ter inúmeras despesas, né, que vai ter com aquele município, mas será que ele vai ter renda? Será que ele vai ter como se manter? Então, vou fazer esse estudo até para servir de base para a população, dizer, ó, vai ter como, viu, população? Tá aqui, ó, a arrecadação desse município é assim, então pode aprovar que dá certo. Então, faz os estudos de viabilidade municipal, depois faz o plebiscito, cuidado que não é referendo, é plebiscito, é consulta anterior, né? Perguntando, população, vocês concordam? A população viu lá os estudos, diz, não, beleza, concordamos. Se a população concordar, aí vem a lei estadual fazendo a criação do município. Então, observa aí, que são 4 situações. É o L, o E, PL. Lei complementar federal, o estudo de viabilidade, o plebiscito e depois a lei estadual. Cuidado para não confundir, porque a lei complementar é federal. Por quê? Porque ela vai se aplicar para todo o Brasil. É para os municípios de todo. Vai dizer, ó, de junho de 2021 a junho de 2020, pode criar município aí, né, galera? Aproveita. Uhul, pronto. Aí, os estudos de viabilidade vai ser feito o plebiscito, e aí cada município que for criado dentro do estado, né, ele vai ser feito pela lei estadual. Se for criar, por exemplo, for dividir, incorporar um município no Piauí, ele vai ser feito por uma lei do estado do Piauí. Se for no Maranhão, do Maranhão, e assim por diante, beleza? Então, bem tranquilo isso daí. Para finalizar a parte teórica e iniciar as questões, que também tem assunto nas questões, né? Tem aluno que às vezes, finalizou a teoria, aí encerra o vídeo. Não, assiste até o final. Nas questões também tem assunto, viu? Então, artigo 19, é vedada a União, os estados, Distrito Federal e os municípios estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento, ou manter com eles seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalvado na forma da lei a colaboração de interesse público. Isso daqui é o seguinte, o Estado é laico, né? Ele não pode ter uma religião oficial, dizer, aqui nesse município é a religião católica, evangélica, não pode existir isso daí. Então, União, Estado, Distrito Federal e municípios, é verdade estabelecer cultos religiosos, igrejas subvencionadas, embaraçar seu funcionamento, ou manter com ele relação de dependência, aliança, tipo, aqui eu estou junto com o pastor aqui, eu estou junto com o prefeito. Não pode. Mas cuidado que pode acontecer o seguinte, ó, ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público. Então, tem cidades por aí que o festejo é a festa principal da cidade, que muitos turistas, né, muitas pessoas vêm para o festejo, que é uma festa católica, né? E às vezes o município ajuda, disponibiliza um carro, disponibiliza um palco, seja lá o que for, para ajudar aquilo ali. Está ajudando a igreja? Não, não é isso. Ele está dando a colaboração de interesse público. Como aquela festa é de interesse público, vai ter retorno para o município, ele está ajudando, da mesma forma que se fosse de outra religião também. Não, tem uma parte aí de um culto aí que é famosíssimo, vem gente de fora e tal. Pronto, então o município pode também fazer essa colaboração de interesse público, tranquilo? Recusar fé aos documentos públicos. O que significa isso? Basicamente, o documento público ele tem fé pública, né? A pessoa CNH tem fé pública, ele aceita todo o território nacional. Não pode, por exemplo, a União, o Estado Federal, algum órgão público chegar e dizer assim, não, essa sua CNH aqui eu não aceito, não. Você tirou no Piauí? Não, aceito nada, meu patrão. Só aceito se você tinha tirado no Ceará, Maranhão. Não pode fazer isso. Não pode recusar fé aos documentos públicos. Você fez uma procuração pública, algum documento do cartório, alguma coisa do tipo, aí chega, não, isso aqui eu não aceito, não. Tem que ser feito aqui. Não, isso aí não pode acontecer. Então, recusar fé aos documentos públicos é basicamente isso daí.
Como também não pode ser feito criar distinções entre brasileiros ou preferências entre si. Não posso, por exemplo, chegar e dizer, um concurso público só vai admitir inscrição nesse concurso para quem é daqui, da cidade, quem é do estado. Não, eu não posso criar distinções entre brasileiro ou preferências entre si. Agora, para as questões, que aí a gente vai analisar como isso tudo é cobrado em prova, essa questãozinha aí bem recente, 2021, todas as questões aí relacionadas com o assunto, e diz o seguinte: com base nas disposições constitucionais sobre a organização política e administrativa, assinala a alternativa correta. É vedada a criação de territórios federais, mas estes podem ser reintegrados ao estado de origem. Está errado, não é vedada não, pode sim. Não existe hoje, mas se eu quiser criar, pode sim. B. A Constituição Federal proíbe que os estados se desmembrem para formarem novos estados. De jeito nenhum, ela permite isso daí. C. A criação de municípios far-se-á por lei complementar federal. Não. Olha o cuidado aqui. A lei complementar federal vai determinar o período, só isso. Vai dizer, ó, é nesse período aqui, aproveitem. O município ele vai ser criado, vai ser efetivada a criação dele pela lei estadual. D. Os territórios federais, a União e a transformação em Estado será regulada em lei complementar. Beleza. Os territórios federais integram a União e a sua transformação em Estado, se for o caso, será regulamentada por lei complementar. Correto aí o item D. O item E. A Constituição proíbe a subdivisão dos Estados e federal. Não, Estado não. Pode sim ter a subdivisão, como foi estudada aí. Então, gabarito da primeira questão, item D. Segunda questão. Sobre a criação, incorporação, fusão e desmembramento de municípios, marque a alternativa correta, de acordo com a jurisprudência do STF. Sobre a exigência pelo texto constitucional de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações de municípios envolvidos para que ocorra desmembramento, o STF entende que se deve consultar a população do território a ser desmembrado e a do território remanescente. Certo, foi o que eu falei para vocês. Eu vou pegar aqui um município, por exemplo, vou quebrar ele. Eu tenho que perguntar a todo mundo, essa população aqui e essa população aqui. Eu não posso perguntar só para um. Porque se eu perguntar só para um, pode ser que o resultado seja negativo. Mas se eu perguntar só para o outro, pode ser que seja positivo. Como eu falei, aqui no Piauí, que eu já morei muito no sul do estado do Piauí, em várias cidades, Pixel, Raminonato, Ribeiro Gonçalves, e a população é muito favorável à divisão. Então, se perguntar só o sul do estado, pode ser que seja aprovado. Já a parte do Piauí mesmo, o norte, mora em Parnaíba, Teresina, não é muito favorável com isso. Então, eu tenho que perguntar a todo mundo para saber se tanto a população que vai ser desmembrada como a população remanescente. Então, está correto o item A. O item B. Embora inexista a lei complementar federal a determinar o período para a criação de municípios, a possibilidade de criação, fusão, incorporação ou desmembramento de novos municípios mediante aprovação de lei federal específica, segundo entendimento reiterado do STF. De jeito nenhum. Ele está dizendo que não tem lei complementar federal, embora inexista. Se não tem a lei complementar federal determinando o período, não pode criar município. Mas tem uma lei federal específica, de jeito, tem que ser lei complementar. Não é lei ordinária, não é lei específica, é lei complementar. Então, a lei complementar vai determinar o prazo para que seja feita aí a criação dos municípios. C. Como inexiste, né, atualmente realmente não tem. Atualmente não existe essa lei complementar federal. Pode ser que ela seja criada, mas hoje, no momento dessa gravação dessa aula, não tem. Pode ser que daqui amanhã seja criada, né, mas hoje não tem. Como ainda existe lei complementar federal a determinar o período para a criação de municípios, não se criou novo município após o advento da emenda constitucional 15. Aqui ele fala, ó, inexiste essa lei complementar para determinar, não se criou novo município após o advento da emenda constitucional 15. Não, não posso afirmar isso daí, né? Não posso marcar esse item como correto, porque, como eu falei, teve aquela questão do STF, que foi liberando alguns, não, isso aí já tá, deixa, é melhor do jeito, já estava ali criado, não vou mexer nisso daqui, né? D. A consulta prévia mediante plebiscito das populações dos municípios envolvidos, no caso de criação, fusão, incorporação, desmembramento de municípios, deve ser realizada olha aqui o cuidado,
previamente à divulgação dos estudos de viabilidade municipal. Não, ele está dizendo aqui no item D que o plebiscito vai ser feito de forma prévia, previamente aos estudos. Não, primeiro eu faço os estudos, que é para dar base para a população, para ela saber. Mas, ó, de acordo com os estudos aqui, se criar esse município, ele não se mantém. Está aqui, provando. Se vocês aprovarem, é por conta e risco. Não, mas queremos, nós queremos. Pronto. Aí aprovou, pronto, beleza. Mas foi feito o estudo, tranquilo? Então, pegadinha grande aqui do item D. E o item E, a consulta prévia mediante plebiscito das populações dos municípios envolvidos, exigida pela Constituição Federal, é dispensável na criação de municípios, sendo imprescindível, contudo, na fusão, desmembramento e incorporação. De jeito nenhum. Essa consulta é feita na criação, fusão, desmembramento e incorporação. Portanto, o gabarito é o item A. Bem interessante essa questão. Questãozinha da TCE do Piauí aí, ó, FCC. A Constituição Federal, a regular a organização política administrativa do Brasil, determina que o plebiscito para a consulta da população diretamente interessada, no caso de desmembramento de Estado, será restrito aos cidadãos habitantes da área a ser desmembrada. Não, acabamos de explicar isso. Vai ser para desmembrar, para todo mundo que estiver envolvido ali, vai ser feito o plebiscito. Então, não é restrito aos cidadãos habitantes da área a ser desmembrada, não. B. O Distrito Federal é a capital federal. Olha aí. Sendo vedada sua divisão em municípios. Beleza, o Distrito Federal é vedada a divisão dele em municípios. Mas não é o Distrito Federal que é a capital federal. Olha a pegadinha que eu falei para vocês. É Brasília que é a capital federal. C. Os territórios federais integram a União, sendo vedada sua divisão em municípios. Opa! Realmente, os territórios, né, eles integram a União, mas não é vedada a sua divisão em municípios, não. Os territórios podem, sim, ter essa divisão em municípios. D. Os municípios possuem poder judiciário próprio. Errado. Município não possui poder judiciário próprio. De jeito nenhum. A União, ela tem poder executivo, ela tem poder legislativo e tem poder judiciário. Os estados têm poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Aqui na União, o presidente da República, no poder legislativo, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, e o poder judiciário, STF, STJ, TRF, enfim, vários órgãos aí. No Estado, Poder Executivo, o governador, Poder Legislativo, Assembleia Legislativa, e o Poder Judiciário aí com o Tribunal de Justiça e os juízes estaduais. Já o município, ele só tem o Poder Executivo e o Poder Legislativo. Eu não tenho o Poder Judiciário nos municípios. O Poder Executivo é feito aí pelo prefeito e o Poder Legislativo pela Câmara Municipal. O item é a vedação de subvenção a igrejas por parte da União, dos estados, territoriais e municípios impede a concessão de benefícios fiscais a tais entidades. Errado, não impede. E a questão ficou sem gabarito, né? Por que ela ficou sem gabarito? Porque eu fui fazer uma alteração nela. O item D não tinha nada a ver com o nosso estudo aqui. Aí eu fui alterar e acabei botando foi o item errado. A questão ficou sem gabarito. Mas o importante aqui não é o gabarito, né? O importante é o conteúdo. A gente aprender e aprendeu muita coisa nessa questão. Então, essa vedação à subvenção à igreja por parte da União, dos Estados Federais e municípios não impede essa concessão de benefícios. Como eu falei, se for de interesse público, pode sim ter benefícios aí para essas entidades. Beleza, outra questão aqui. Isso aqui é bem interessante, questão da banca CES. Não observa nem que eu trouxe questões de várias bancas, né? FCC, tem questão da VUNES também aí, a próxima questão. Então, vai determinar o seguinte. No tocante às hipóteses de alteração de divisão interna do território brasileiro, é correto afirmar que na subdivisão há manutenção da identidade do ente federativo primitivo, enquanto no desmembramento tem-se o desaparecimento da personalidade do Estado originário. Olha aí.
Acabei de explicar isso. O que é a subdivisão? Na subdivisão, eu tenho um estado A, que ele se quebra e forma o C e o B. Nesse caso aqui, ele está dizendo que na subdivisão, a manutenção da identidade do ente primitivo. Não, não tem, o ente primitivo acaba, o estado A acaba, e eu vou formar dois novos. Então, não há manutenção do ente primitivo. Diferente do desmembramento. Desmembramento, sim. Desmembramento, formação. Eu pego aqui o A, quebro ele aqui, o A continua existindo e formei um novo estado que é o B. Desmembramento, anexação. Eu pego o A, tiro uma partezinha dele, essa outra parte vai ser incorporada a um outro estado. Essa partezinha, vamos supor B, né, que foi tirada, vai se incorporar ao estado C. Mas o ente primário, né, primitivo, originário A, ele continua. Então, no desmembramento, ele continua, na subdivisão, não continua. Vamos fazer aqui um detalhe. Eu tenho a fusão, a subdivisão, como eu expliquei, a incorporação e o desmembramento. Na fusão, eu tenho o estado A. Ele se mantém? Não. Na fusão, o estado A já era. Na subdivisão, eu tenho o estado A. Ele se mantém? Depois que eu fizer a subdivisão? Não. O estado A vai-se embora. Na fusão, eu junto dois para formar um, né? Na subdivisão, contrário, eu quebro para formar dois. Na incorporação, o A se mantém. Ele continua. Porque eu só vou incorporar, só vou pegar outro. No desmembramento, o A também continua. Então, se é uma questão sobre essa, né? Você já sabe, ó, na fusão, ao desaparecimento do ente originário. Na subdivisão, também, ao desaparecimento desse ente originário. Já na incorporação dele, o ente primitivo não vai desaparecer, que vai desaparecer é o outro que vai ser incorporado. E no desmembramento também, ele não vai desaparecer. Outra questãozinha aqui. Sobre a organização do Estado da República Federativa do Brasil, é correto afirmar que nos territórios federais com mais de 100, olha aqui, ó, acabei de explicar isso, 100 mil habitantes, haverá órgãos do Judiciário de primeira e segunda instância, membros do Ministério Público e defensores públicos. Falei isso, né? Territórios com mais de 100 mil habitantes, vai ter Poder Judiciário, Ministério Público e defensores públicos. Vamos analisar o restante, né? Deve estar errado, que é o possível gabarito aí. B. O Distrito Federal, vedada a sua divisão em municípios, beleza, até aqui correto, é regido pela Constituição. Olha, às vezes parece besteira, né? Às vezes um assuntozinho, vou até ver se eu volto aqui. Espera aí. Pronto. Acho que foi aqui que eu coloquei. Foi. Às vezes um assuntozinho que parece besteira, lá do início, ó, o Distrito Federal ele é orgânica, o município ele é orgânico, não é Constituição, às vezes, tá bom, às vezes você, não é nem às vezes pensa, não, isso aí não vai cair. Aí vem a questão e cobra. Então, o Distrito Federal é regido por lei orgânica, que é quase, mas não é a mesma coisa. Então, tá errado, não é Constituição distrital, beleza? Tá errado aqui. C. Compreende a União, os estados, Distrito Federal, os municípios e territórios. Olha o que eu disse também, não. Todos autônomos nos termos da Constituição, a Organização da República Federativa do Brasil compreende a União, Estados, compreende União, sim, Estado, sim, Federal, sim, município, sim, mas território, não. D. A criação, incorporação, a fusão e o desenvolvimento de municípios dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito da população diretamente interessada e aprovação do Congresso Nacional por lei complementar. Espera aí, só isso? O município é só plebiscito, é só a lei complementar, aprovação da lei complementar? Não, está tudo errado aqui. A lei complementar vai determinar o período, depois tem o estudo, depois tem o plebiscito e depois a lei estadual. Portanto, o gabarito é realmente o item A. Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje de uma forma bem didática, bem objetiva e, como eu falei, bem aprofundada também, trazendo temas aí. O bom do nosso estudo aqui, nós estamos com várias aulas, vocês estão percebendo, que a gente vai subindo o nível do conteúdo, o nível vai ficando altíssimo, bem aprofundado, bem atualizado, com tópicos, que o que é bom de você estudar é você, às vezes,
agregar algo novo, né? Se assistir uma aula que você já, às vezes, assistiu anteriormente, mas você, opa, aprendi algo novo com essa aula, né? Valeu a pena, não foi simplesmente só revisar, eu aprendi algo novo. E é o que a proposta que eu quero trazer para vocês nesse curso aqui. Muito parecido com o presencial, né? Teve uma questão que aqui não teve o gabarito, corta e eu vou botar o gabarito de jeito nenhum. No presencial não é assim. Então a gente tem que trazer esse online mais próximo do presencial, trazer o aluno mais próximo do professor. Por isso que qualquer dúvida pode entrar em contato. E eu finalizo aqui com essa frase: a cada dia proveitoso de estudos, a realização do seu sonho fica mais próxima. Nem todo dia vai ser aquele dia que você vai bater a meta. Vai ter dias que você vai ficar um pouco tristinho ali, um pouco desmotivado, mas estude, mesmo que pouco, mas estude, porque a cada dia ali proveitoso de estudo, a realização do seu sonho fica mais próxima. Beleza? Um forte abraço a todos e bons estudos.